Tirania de Aço capítulo 45 Aniversário de Lambert. Primeiro Lambert acordou bem cedo nesta manhã maravilhosa em meados de julho. Hoje era 17 de julho de 1417. Em outras palavras, era o aniversário de 16 anos do adolescente. Hoje ele finalmente se tornaria um membro da idade adulta neste mundo feudal. Seu casamento com Lindy seria realizado em 15 dias, e ele não estava muito animado para esse dia. Atualmente, seu relacionamento com Lindy era frio, para dizer o mínimo. Ela não o punia mais por seus erros e mal se interessava por ele como pessoa. Ela muitas vezes passava por ele como se ele nem existisse. Por outro lado, ela havia se tornado cada vez mais próxima de seu irmão mais velho rival. Desde que seu pai deixou a jovem Bela encarregada de administrar sua transação com Berengar, ela procurou todas as oportunidades para passar um tempo com seu irmão em vez de si mesmo. Agora Lambert pode ser considerado bastante denso quando se trata de relacionamentos com o sexo oposto, mas até ele estava começando a suspeitar que Lindy estava tendo um caso com seu irmão mais velho. Ele até começou a duvidar da filiação de seu suposto filho. Ele nunca havia confrontado sua noiva, apesar de suas preocupações, pois estava com muito medo da verdade. Quanto mais pensava nessas coisas, mais começava a se convencer de que era verdade. Afinal, durante seu último atentado contra a vida de Berengário, de alguma forma vazou para a milícia de Berengário a informação de que o jovem senhor estava com problemas, e eles marcharam na calada da noite para Wiltshire para salvar a vida do bastardo. Até hoje, ele ainda não havia pego o canalha que foi o responsável por vazar tal informação. No entanto, ele não podia acusar Lindy de tais ações abertamente, afinal, isso seria essencialmente uma traição contra o conde do Tirol, que era seu pai. Lambert não podia imaginar que Lindy trairia sua família por seu irmão, e assim suas suspeitas foram mantidas sob controle. Ainda assim, ele não manteve tais pensamentos em sua cabeça por muito tempo. Ele rapidamente se vestiu enquanto se levantava da cama e decidiu fazer uma surpresa antecipada para sua noiva. Como tal, ele visitou seus aposentos ao raiar do dia. No entanto, quando ele bateu na porta dela, não houve resposta, o que foi bastante preocupante. Assim, ele bateu cada vez mais alto, mas por mais forte e alto que ele batesse na porta da mulher, ela não respondeu. Lambert achou isso muito estranho, onde ela poderia ter ido a tal hora. Verdade seja dita, ela desfrutou de um banho matinal com seu amante, mas Lambert não tinha como saber disso. Como tal, ele esperou na porta dela até que ela respondesse. Eventualmente, ele viu Lindy aparecer vestindo sua camisola da noite anterior, enquanto seu cabelo estava úmido como se ela tivesse acabado de tomar banho. Sua pele de porcelana brilhava sob a luz do amanhecer enquanto brilhava através das janelas. A beleza celestial olhou para Lambert com choque enquanto ele estava do lado de fora de sua porta, esperando sua chegada. Há quanto tempo ele estava lá esperando? Lambert ficou furioso, onde ela esteve em uma hora tão ímpia, e por que ela estava vestindo sua camisola? Onde diabos você estava? Eu estou aqui batendo na sua porta por 30 minutos. Lindy franziu a testa ao notar o tom que Lambert estava levando com ela, e ela friamente esnobou o nariz para ele antes de tentar entrar pela porta. No entanto, Lambert agarrou sua noiva e a empurrou contra a parede, seus olhos cheios de raiva enquanto ele pressionava sua cabeça firmemente contra a fria porta de pedra. Eu lhe fiz uma pergunta. Lindy retribuiu o olhar furioso dele com o dela. No entanto, depois de alguns momentos, seu olhar assassino se desvaneceu e ela começou a sorrir, o que confundiu Lambert. Até que sentiu o aperto de ferro de Berengário rasgar seu ombro, quase como se fosse arrancar a clavícula do menino. Lambert virou a cabeça com uma expressão horrorizada ao ver Berengário encarando com um olhar gélido. Quando o adolescente olhou nos olhos de seu irmão mais velho, ele podia sentir o olhar frio da morte olhando para ele. Assim, ele rapidamente soltou Lindy com medo. Berengário também estava visivelmente úmido. No entanto, isso não era incomum a esta hora, pois Berengar era conhecido por acordar cedo e se exercitar muito. Ele parecia estar em roupas folgadas que normalmente usava para tal ocasião. Berengar ainda se agarrou ao ombro de Lambert e até cravou as unhas mais fundo no gibão de Lambert, infligindo dor ao menino. É isso o que você pensa que está fazendo? Isso é jeito de tratar sua noiva? Os olhos de Berengário eram frios e inexpressivos. No entanto, sua voz era trovejante e cheia de fúria.
Este tom visivelmente enfurecido tinha um toque de autoridade natural por trás dele. Lembrou Lambert de um tirante sentenciando um sujeito à morte por um crime imperdoável. Os olhos de Berengário mostravam a indiferença que sentia pela vida sem sentido de Lambert, mas sua voz carregava o peso de 1000 estrelas. Naquele momento, Lambert sentiu vontade de se ajoelhar e implorar por perdão, mas rapidamente agarrou sua determinação e respondeu a Berengário: afinal, um dia em breve, ele seria barão, e Berengário seria um cadáver. Ela é minha noiva. Eu posso fazer o que eu quiser com ela, porém, no momento em que pronunciou essas palavras, Berengário golpeou o menino com as costas da mão. Foi um golpe tão violento que Lambert sentiu que quase perdeu um dente com o impacto. O olhar gélido de Berengário penetrou na alma de Lambert, e o tom que ele agora usava foi suficiente para despertar a todos que habitavam aquele corredor. Ela é sua noiva, e você vai tratá-la com respeito. Antes que Lambert pudesse dar uma resposta adequada, ele foi atingido novamente pela mão de Berengário. Lambert ficou indignado por ter sido tratado dessa maneira, mas não ousou dizer outra palavra neste momento. Em vez disso, Berengar olhou para Linde, sua expressão tirânica suavizando-se ao fazê-lo. Linde, você está bem? Lambert notou que Berengar era incrivelmente informal com sua noiva, o que acendeu ainda mais o fogo em seu coração. No entanto, ele ficou lá e não fez nada. Linde, por outro lado, estava corada de excitação. Ela nunca tinha visto Berengário tão zangado com a forma como alguém a tratou antes. Ela queria pular em seus braços naquele momento, mas sabia que não poderia fazê-lo, pois seria inapropriado. Como tal, ela apenas acenou com a cabeça e curvou-se graciosamente. Eu estou bem, obrigado por sua ajuda neste assunto. Berengar assentiu e sorriu para Linde antes de voltar sua atenção para Lambert, onde agarrou o cabelo do menino e enfiou o rosto no chão frio de pedra. Ele decidiu dar ao menino um aviso severo, afinal, ele não toleraria nenhuma violência contra suas mulheres. Se você encostar a mão nela de novo, eu juro por nosso Pai do céu que vou moer você em salsicha e dar de comer aos porcos. Fui claro. Lambert tentou escapar de seu alcance, mas não conseguiu. Berengário ficou bastante forte desde que reencarnou neste mundo. Percebendo o desafio de Lambert, ele bateu o rosto do menino no chão de pedra mais uma vez e gritou com ele: eu fui claro. Lambert acenou com a cabeça e assobiou por entre os dentes em um acesso absoluto de raiva. Eu entendo. O tumulto causado por este incidente despertou Henrietta, que, depois de sair de seu quarto, testemunhou seus 2 irmãos envolvidos em uma luta sangrenta e Linde de pé no canto zombando do destino de Lambert. Se a menina não gostava de Linde antes, agora a desprezava. Assim, ela se aproximou da cena e tentou persuadir seus 2 irmãos a resolver sua disputa pacificamente. Irmãos mais velhos. O que está acontecendo? Berengar não notou Henrietta se aproximando até agora, e depois de ver a expressão preocupada no rosto da pequena Loli, ele soltou Lambert, arrastou para ficar de pé e deu-lhe um tapinha. Nada demais, apenas uma luta amigável, certo Lambert? Lambert imediatamente percebeu o olhar mortal que Berengar estava lançando para ele e concordou com a desculpa ridícula que Berengário havia inventado na hora. Absolutamente. Embora Henrietta ainda estivesse preocupada com a situação geral, ela notou que eles decidiram agir com civilidade em sua presença. Assim, ela os abordou ainda mais, imediatamente mudando de assunto do que quer que tenha causado tal briga. Lambert, eu quero panquecas no café da manhã. Podemos comer panquecas. Embora Lambert fosse um idiota desonesto, ele ainda tinha um fraquinho por sua irmãzinha, muito parecido com Berengar, e assim decidiu colocar essa rixa para descansar por enquanto. Como tal, ele sorriu e deu um tapinha na cabeça de Henrietta antes de concordar com seu pedido. Claro, Henrietta, o que você quiser. Henrietta correu para os braços de Lambert e o abraçou enquanto olhava para Linde com um olhar que dizia: estou te observando. Linde não se incomodava com a provocação da garotinha, como já tinha visto muitas vezes desde sua chegada. Apesar de seus melhores esforços, ela se mostrou incapaz de construir um vínculo com qualquer uma das mulheres da família de Berengário. O que era lamentável, mas ela não perderia o sono por isso. Verdadeiramente, além de Berengar, foram as mulheres da família von Kufstein que tiveram a melhor intuição. Eventualmente, a dela também deixou seus aposentos e viu o que estava acontecendo. Embora ela não soubesse o que havia acontecido, ela instintivamente sentiu que era algo sério. Ela faria questão de perguntar a Berengar sobre isso mais tarde.
Terminada a cena violenta, os 5 entraram no refeitório, onde aguardariam a chegada do barão e da baronesa para começarem o café da manhã de aniversário de Lambert. Ultimamente, Berengar vinha pedindo uma cerveja com seu café da manhã, mas hoje ele desconfiado pediu que lhe trouxessem uma jarra de 2 litros de leite. Apesar de seu comportamento incomum, ninguém se importou com isso. Enquanto bebia seu leite matinal, Berengar percebeu que Lambert estava olhando para ele com um desejo de vingança. Ainda assim, não havia nada que o menino pudesse fazer sobre isso neste momento. Em vez disso, ele fez uma conversa civilizada com os outros. O grupo fingiu como se a cena estranha no corredor nunca tivesse acontecido. Lambert, por outro lado, tinha quase certeza absoluta de que Lindy estava traindo com Berengário, mas não havia nada que pudesse fazer a respeito. Conde Lothar nunca acreditaria que sua filha conspiraria contra ele e provavelmente teria Lambert severamente punido por sugerir tal coisa. Como tal, tudo o que ele podia fazer era ser cauteloso com ela no futuro. O grupo conversou por algum tempo antes que o barão e a baronesa chegassem. Ficaram bastante chocados ao ver que Berengário estava ali antes deles. Normalmente, ele estava se exercitando ou trabalhando duro naquela manhã. Em vez disso, ele estava sentado aqui conversando pacificamente com os outros. O barão e a baronesa sentaram-se à cabeceira da mesa e ordenaram que a comida fosse preparada e trazida para eles. Enquanto esperavam pela comida, parabenizaram Lambert pelo seu 16º aniversário. Mais tarde naquela noite, eles realizariam uma cerimônia de maioridade para seu segundo filho. Com certeza seria uma ocasião festiva, na qual Berengário aproveitaria para foder o irmão ao máximo. Ele tinha planos de dormir com Lindsay em todas as partes do castelo hoje sem que ninguém soubesse, incluindo a cama de Lambert. Era a maneira de Berengário dizer feliz aniversário ao seu diabólico irmãozinho que já havia feito vários atentados contra sua vida. Por fim, o café da manhã foi servido e, como Henrietta havia sugerido, panquecas alemãs eram uma das muitas iguarias servidas. Berengar, claro, jantou inteiramente com salsichas e chucrute. Ele precisaria de muita proteína se quisesse desfrutar de Lindy na medida em que desejava hoje. Assim, ele empilhou seu prato com nada além de salsicha e chucrute enquanto bebia mais uma garrafa gigante de 2 litros de leite. Embora o resto da família estivesse intrigado com suas ações, Lindy tinha uma estranha suspeita sobre o que ele estava planejando para as próximas horas e, pela primeira vez, estava um pouco animada com o aniversário de Lambert. Adela olhou para Berengário com curiosidade, perguntando-se por que o seu café da manhã era tão estranho. "S. Berengar, você não vai querer mais nada?" Berengário sacudiu a cabeça e acariciou os sedosos cabelos louros da moça. Às vezes um homem tem que comer sua salsicha e chucrute. Ela não sabia o que dizer, então ela simplesmente aceitou a resposta dele e seguiu em frente. Como tal, Berengário passou mais de uma hora com sua família discutindo a programação do dia enquanto eles se deliciavam com seu fabuloso café da manhã. Claro, ele planejava estar ausente a maior parte do tempo e só aparecer no final bêbado. Ainda assim, ele preparou um presente para Lambert. O presente que ele havia planejado para Lambert eram as mini-bolas que ele usou para matar os assassinos do menino durante sua viagem de caça. Enquanto limpava os cadáveres, ele fez questão de recuperar as mini-bolas usadas para matar seus oponentes. Ele também acrescentou um quarto que ele usou para caçar um dinheirinho. A razão para isso era simples, era um gesto simbólico, 4 balas usadas pelos 4 homens de armas mortos durante a viagem de caça. Enquanto Lambert pensasse que a 4ª bala vinha de seus assassinos, isso intimidaria o menino. Essencialmente Berengário estava usando violência e intimidação para perseguir seus objetivos políticos. Em outras palavras, este foi um ato simbólico de terror contra seus inimigos. Este foi apenas o começo do dia em que Lambert entrou na idade adulta. Havia muitas coisas por vir enquanto Berengário jogava jogos mentais com seu irmão em um dia que deveria ser cheio de comemoração. Em vez disso, Lambert só sentiria pavor e terror, pois seu irmão mais velho o atormentaria de mais maneiras do que já havia ocorrido. Tirania de Aço capítulo 46 Aniversário de Lambert II. Depois de terminar o extravagante desejum, Berengário afastou-se da família. Eles tinham muitos planos para colocar em prática e um banquete luxuoso para preparar para a noite que se aproximava. Como tal, Berengário aproveitou este tempo para decretar o seu plano com a Lindy. Ele já tinha desfrutado de sua companhia no banho.
Então ele se encontrou com Lindy em segredo em várias ocasiões naquele dia em várias partes do castelo, onde o casal liberou seus desejos carnais juntos. Enquanto isso acontecia, Lambert descarregou sua fúria reprimida em um boneco de treinamento com sua espada longa. O garoto de 16 anos não podia acreditar que hoje, de todos os dias, ele havia sido humilhado dessa maneira por seu irmão. Embora ele quisesse ficar de olho em Lindy, a garota astuta fugiu no momento em que o café da manhã acabou, e apesar de suas tentativas, Lambert não conseguiu localizá-la. A imagem de sua pele perfeita de porcelana molhada com a água do banho enquanto sua camisola se agarrava firmemente às suas curvas celestiais não podia escapar de sua mente. Embora normalmente fosse uma lembrança agradável de se ter, a cena que aconteceu depois, onde Berengário estava igualmente úmido, não fez nada além de criar paranoia enquanto ele continuava a suspeitar de uma relação entre os dois. O jovem Lorde queria chegar ao fundo disso, embora não pudesse. Acusar Lindy sem provas só criaria mais tensão entre ele e o pai dela. Não para administrar o mal que causaria ao frágil relacionamento que ele mantinha com sua noiva. Na verdade, ele não queria saber a verdade e ser o que ele suspeitava. O garoto queria arrancar seu próprio coração enquanto cortava o pescoço do boneco de treinamento, decapitando-o com um golpe perfeitamente posicionado. Em sua mente, ele visualizou a cena de remover a cabeça de Berengário de seus ombros e, naquele momento, sentiu-se catártico. Ele jurou a si mesmo que, mais cedo ou mais tarde, ele se vingaria de seu irmão mais velho pela dor e sofrimento que lhe foram infligidos naquele dia. Claro que nem entrou no menino após uma longa sessão de treinamento. Lambert entrou no banho, onde limpou sua pele branca leitosa do suor e da sujeira acumulados durante a exibição violenta. Ao olhar para seu reflexo dentro da poça de água, ele não pôde deixar de se sentir inferior em aparência a seu irmão mais velho, embora tivesse ao seu lado o encanto da juventude. Não tinha as feições principescas com que Berengário fora abençoado. Em vez disso, apesar de sua juventude, seu rosto e corpo eram mais robustos, pois ele tinha as características de um cavaleiro. O que era atraente por si só, e muitas mulheres prefeririam esse visual. No entanto, sua noiva obviamente preferia as feições régias de Berengário, que o irritavam. Depois de sair do banho, ele visitou a cozinha onde os chefes estavam ocupados assando um enorme cheesecake alemão para a celebração que ocorreria no final da noite. Ele não tinha ideia de que Berengário e Lindy estavam desfrutando do braço um do outro em sua cama neste momento. Assim, ele continuou a andar ao redor do castelo. Ultimamente, ele havia notado que os guardas dentro do castelo haviam mudado das tropas usuais adornadas com brigadina e alabardas para homens vestidos com os trajes extravagantes da milícia de Berengário enquanto carregavam seus canhões de mão. Ele não sabia que o seu pai havia escolhido Icard para ser seu próximo marechal, pois ainda não havia sido anunciado publicamente. No entanto, ao contrário de antes, quando Lambert ria dos camponeses em suas roupas sujas e os seus canhões de mão risíveis, seus equipamentos atuais em que eles emitiram começaram a intimidar Lambert. Os homens estavam claramente vestidos com armaduras de placas parciais com um peitoral, uma placa traseira, um gorjete e um capacete, todos feitos de aço enegrecido. Esses guardas não prestaram a menor atenção a Lambert quando ele passou. Lambert caminhou pelas muralhas do castelo e viu mais desses homens agindo como sentinelas nas muralhas do castelo. Eles estavam atualmente no processo de alinhar os canhões de Berengário nas muralhas. Estes canhões não eram os canhões de campo de 12 lb usados pela milícia, mas sim canhões de cerco de 24 lb desenvolvidos por Berengário e recentemente colocados em produção com a intenção de serem armas defensivas, estáticas montadas nas paredes do castelo. Com Icard sendo feito marechal, mesmo que não fosse do conhecimento geral no momento, o homem começou a fazer a transição da velha guarnição para o treinamento de Berengário e reequipá-los com o equipamento moderno. Na verdade, os homens que Lambert viu no castelo eram os mesmos homens que sempre atuavam como guarnição. Eles foram apenas equipados com as últimas armas de Berengário e estavam sendo treinados em seu uso. Claro, alguns dos homens de Berengário haviam substituído aqueles que haviam sido expurgados das fileiras da guarnição do castelo por serem leais a Lambert, mas a maioria das tropas estacionadas no castelo Kufstein eram os mesmos homens que sempre estiveram lá. Depois de viajar pelo castelo observando as mudanças ocorrendo, Lambert não pôde deixar de sentir que Berengário estava vencendo a guerra. Eles estavam lutando pela sucessão do título de seu pai. Ultimamente,
Seus aliados estavam começando a desistir de seus planos após a morte do Marechal Friedelm, e forças hostis agora o cercavam dentro de sua própria casa. As coisas não estavam indo bem para o jovem, que agora estava em uma posição difícil. O Conde Lothar, do Tirol, continuou pressionando o menino para outra tentativa de assassinato contra a vida de Berengário, mas estava se tornando cada vez mais difícil fazê-lo. Berengário havia conquistado o favor do povo. Assim, ele não podia mais contar com eles para envenená-lo. A guarda do castelo, que era leal a si mesmo, agora foi substituída por forças leais a Berengário, e o homem muito possivelmente havia conquistado sua noiva e estava usando para espioná-lo. Enquanto Berengário permanecesse em Kufstein, seria um desafio reivindicar sua vida. Pior ainda, Lambert estava agora ciente de que se espalhavam rumores sobre os poderes divinos de Berengário para ver o futuro e que as invenções que ele havia implementado eram presentes de Deus para o povo da Alemanha que os levaria a uma nova era. Muitas pessoas comuns estavam começando a tratá-lo como se ele fosse algum santo. De repente, Lambert teve uma epifania: se não conseguisse fazer com que as pessoas se voltassem contra Berengar, e os poderes feudais não apoiavam mais Lambert, havia apenas um aliado em potencial que ele podia invocar, que tinha poder e autoridade suficientes para acabar com a vida de Berengário. Um sorriso diabólico apareceu no rosto de Lambert quando ele percebeu que esta guerra estava longe de terminar. Se ele pudesse obter o apoio da igreja e acusar Berengário de heresia, então não importava se ele era filho e herdeiro de um barão, a Inquisição tinha poder e autoridade para lidar com quaisquer hereges em potencial, não importando seu status social. Como tal, ele rapidamente correu para seu quarto para redigir uma carta ao bispo de Innsbruck para fazer acusações de heresia contra seu irmão mais velho. Quando Lambert chegou ao seu quarto, Berengar e Linde já haviam se mudado para outra parte do castelo para continuar seu dia de libertinagem. Como tal, Lambert estava totalmente inconsciente do que havia acontecido recentemente em sua própria cama. Ele rapidamente chegou à sua mesa e tirou um pergaminho, uma pena e um pouco de tinta, onde começou a redigir uma carta pedindo ajuda ao bispo. Nesta carta, Lambert levantou preocupações sobre Berengar ser a personificação dos 7 pecados capitais e se associar com bruxas e demônios para obter conhecimento proibido que lhe permitiu inventar esses novos dispositivos que estavam sendo implementados em Kufstein, e como Berengário estava espalhando blasfêmias sobre sua divindade. A lista de preocupações levantadas por Lambert era extensa e quase inteiramente fictícia. Depois de redigir a carta, ele a levou ao padre local da igreja em Kufstein. Atualmente, o diácono Ludolf trabalhava ao lado do padre em assuntos eclesiásticos. Assim, Ludolf, um membro de alto escalão da rede de espionagem de Berengário e aliado de confiança, estava presente quando Lambert correu para obter a assinatura do padre local para provar essas preocupações. Esse padre: tenho algumas preocupações sobre o comportamento errático de meu irmão ultimamente e decidi redigir um inquérito formal ao bispo para que possamos descobrir a verdade sobre esses assuntos. Gostaria que você lesse sobre minhas preocupações e desse seu apoio. O padre sorriu quando viu Lambert. O menino era considerado um jovem, piedoso e gracioso digno do título de barão. Infelizmente, ele nasceu o segundo filho e, portanto, não herdaria as terras. A opinião do padre sobre Berengário não era tão boa quanto a de Lambert. Afinal de contas, Berengário só mostrara o rosto na igreja uma vez nos últimos meses. Ele estava começando a acreditar que o jovem havia se tornado um apóstata. Quando o padre leu a carta que Lambert redigiu, foi como se suas suspeitas se confirmassem. Sem nenhuma evidência para as alegações apresentadas por Lambert, o padre assinou seu endosso na hora. Seria bom que um miserável infiel como Berengário fosse removido de seu cargo, especialmente se essas preocupações fossem legítimas. O velho padre sorriu para Lambert e deu um tapinha no ombro do menino. Lambert, meu filho, você sempre foi um servo fiel do Senhor, e terei prazer em endossar sua carta ao bispo. Se o que você diz é verdade, há uma necessidade extrema da Inquisição se envolver. Orem para que o diabo e seus adoradores sejam expulsos dos salões de seus ancestrais e que a glória de Deus possa ser devolvida a essas terras. Lambert sorriu graciosamente e curvou-se para o padre. Obrigado, padre, eu sabia que podia contar com o seu apoio nestes tempos difíceis. Depois, o padre despediu-se de Lambert enquanto ele corria de volta ao castelo para enviar a carta ao bispo de Innsbruck. Quando ele voltou, ele recebeu um olhar estranho de Ludolf, que não pôde deixar de expressar suas preocupações. Esse pai,
Você não pode acreditar que uma única coisa escrita naquela carta era a verdade. É óbvio que o menino está tramando para assumir a posição de seu irmão como herdeiro do baronato. O padre franziu a testa para Ludolfo enquanto repreendia muito por suas palavras. Se é verdade ou não, não é do interesse da igreja. Se Berengário herdasse a posição de seu pai, ele usaria o poder em suas mãos para se livrar da influência da igreja. Não podemos permitir que tais ideias que se apoderem do é melhor ter um barão temente a Deus, como Lambert no comando, que obedecerá à vontade do papado, do que um pagão sem Deus como Berengário, que desafiaria a autoridade da Santa Sé. Naquele momento, Ludolfo sabia que tudo o que Berengário havia dito sobre a igreja era verdade. Eles eram corruptos além da medida. Eles estavam dispostos a torturar um homem aparentemente justo até a morte por alegações sem sentido simplesmente porque ele representava uma pequena ameaça ao seu poder. Essas palavras do padre de Kufstein acabaram convencendo Ludolfo de que a igreja precisava ser reformada. No entanto, ele ficou ali em silêncio, simplesmente balançando a cabeça com as palavras do padre. Por ora, teria de avisar Berengário do perigo que se avizinha. Ludolfo um dia perceberia que esta única decisão das autoridades da igreja faria com que Berengário visse o papado como o maior obstáculo em sua ascensão ao poder e causaria um derramamento de sangue sem fim na luta pela autoridade secular. Depois que Lambert voltou ao castelo, ele rapidamente enviou a carta ao bispo de Innsbruck, embora demorasse algum tempo para provar a interferência da Inquisição em Kufstein. Lambert estava certo de que esta ação levaria seu irmão à sua morte, pois em sua mente, como poderia o herdeiro de um barão humilde desafiar o poder da Inquisição? Se Lambert soubesse o que seu irmão teria reservado para as forças da igreja quando chegassem, ele teria se sujado de medo das loucuras que Berengário estava disposto a decretar para garantir seu domínio. Por favor, certifique-se de verificar meus outros romances, tenho